A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui mais uma vez no canal Através da Palavra. Já curte, comenta, se inscreva no nosso canal. Hoje vou trazer uma palavra para vocês. A graça de Deus com os perdidos. A base para esse texto eu quero usar Lucas, no seu capítulo 15, versículo 1 até o versículo 32. Uma passagem muito conhecida, mas vamos estar falando sobre a parábola que Jesus contou em Lucas 15. São 3 histórias sobre coisas e pessoas que se perdem. Uma ovelha, uma dracma e um filho. Essas histórias não são só para mostrar a realidade da perda, mas profundamente revelam a graça de Deus com os perdidos. O autor do Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Então quem foi o escritor foi Lucas, um médico gentil, convertido, que acompanhou o apóstolo Paulo. Ele escreveu o Evangelho de Jesus entre 60 e 80 depois de Cristo, com a intenção de apresentar um relato detalhado da vida e dos ensinamentos de Jesus, com um foco especial nos marginalizados. Hoje, vamos ver como Deus, em sua graça, busca encontrar e restaurar os que estão perdidos. Não importa aonde esteja perdido, mas Deus ele busca encontrar essas pessoas. E como primeiro tópico, nós vamos ver a ovelha perdida. Nós vamos ver também a dracma perdida e o filho pródigo. As 3 histórias têm uma profunda semelhança. Algo de grande valor se perde e o dono não descansa até encontrá-lo. Cada uma dessas histórias ilustra um aspecto da graça de Deus em busca e salvar o perdido. Um dia eu fui perdido, um dia você foi perdido, ou você ainda está perdido, mas vamos lá para a palavra de Deus, que Ele quer encontrar você. Primeiro tópico, como eu falei para vocês, a ovelha perdida, que é no seu capítulo 15 de Lucas, versículo 3 ao versículo 7. A ovelha, ela se perde porque se afastou do rebanho, talvez por descuido. O pastor, ao perceber a ausência de uma de suas ovelhas, ele tinha 100 ovelhas, e quando ele vê que tem só 99 naquele tempo, ele olha, conta, tem somente 99 ovelhas, ele deixa as 99 em segurança e ele sai para buscar aquela que estava perdida. E ao encontrar, ele coloca ela sobre os seus ombros, celebrando com alegria, festejando, e ele por ter recuperado essa ovelha. E vamos ver que ele vai para casa e ele faz uma festa com seus amigos. Semelhança, assim como a ovelha se afastou, pessoas se afastam de Deus por descuido ou distração. Mas quando chega na igreja, às vezes uma pessoa inocente acaba se afastando por conta do tempo ou por conta de falar alguma coisa e não está firmado ainda na palavra de Deus, acaba se perdendo. Bom, eu quero falar para vocês que Jesus, ele é o bom pastor. Em João, capítulo 10, versículo 11, Jesus ele declara: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus, em sua graça, nos busca quando estamos perdidos, assim como o pastor busca a ovelha que se afastou. Como eu estava falando para vocês, então, podemos estar perdidos por alguma coisa que aconteceu, quando nós somos novos na fé, vou dizer dessa forma. Quando nós acabamos de chegar na presença de Deus e nos perdemos. Mas eu quero falar para você que se afastou e não sabe nem o motivo, nem onde está. Esse vídeo chegou para você. Jesus me usando e falando que Ele é o bom pastor. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida dele na cruz do Calvário para salvar eu e você, para salvar todo mundo. Você, ovelha perdida, volte para os braços do Pai, porque Ele tem chamado. Isso que eu quero trazer para vocês como exemplo. E nós vamos ver que Ele se alegra, festeja. Então, quando nós chegamos a Ele, Ele faz festa. Ele se alegra porque você se arrependeu, porque você foi achado. E como segundo tópico, eu quero trazer a dracma perdida. No mesmo capítulo 15, agora do versículo 8 até o versículo 10. A dracma é uma moeda de prata. Ela foi perdida dentro de casa. No Oriente, essa moeda muitas vezes faziam parte de um conjunto de moedas usadas
como um dote ou uma joia de valor sentimental, além do seu valor financeiro. A mulher, ao perder uma das 10 moedas, ela acende uma lâmpada, varre a casa até encontrar, demonstrando seu grande esforço em recuperar o que se perdeu. Semelhança que eu quero trazer para vocês, assim como a dracma foi perdida dentro de casa, algumas pessoas podem estar na igreja, podem estar frequentando a igreja, pode fazer parte de uma igreja, mas espiritualmente estão distante de Deus. A dracma sendo inanimada, não sente que está perdida. Da mesma forma, pessoas dentro da igreja podem perder a sensibilidade espiritual, deixando de sentir a presença de Deus, de ter a compaixão pelos outros. Muitas pessoas, quando se perdem dentro da igreja, ela acaba perdendo o amor ao próximo, ela acaba perdendo a compaixão. Isso simboliza a dracma, sem sentimento com o nosso irmão ao nosso lado. Você que está assim há muito tempo sem sentir Deus, sem ouvir Deus falar contigo, você está perdido dentro da igreja. Você frequenta, mas não sente a presença de Deus. Você está ali, mas não está com o coração naquele lugar. Mas a graça de Deus, a mulher na parábola, ela não descansou até encontrar a dracma, simbolizando o amor de Deus que busca cada pessoa perdida, mesmo dentro da comunidade cristã. Como eu estava falando para vocês, o exemplo que pode acontecer. Mas Deus, ele diz, eu encontrei você, eu vi como é que você está, e hoje você está de volta comigo. Nós temos que voltar de novo ao primeiro amor, aonde nós tínhamos o desejo de ajudar, aonde nós tínhamos o desejo de buscar, aonde nós orávamos e a lágrima escorria. Deus diz, eu quero você de volta, naquela intensidade, naquele amor, na comunhão com o seu irmão. E como terceiro tópico, eu quero dizer o filho pródigo. Como eu falei para vocês, Lucas 15. Esse vai ser o capítulo que eu vou estar trabalhando. Agora, do versículo 11 até o versículo 32. O filho pródigo. Essa é a terceira história que Jesus conta. O filho pródigo, ele se afasta voluntariamente. Ele pedindo sua herança, desperdiçando tudo aquilo que ele pegou em prazeres mundanos. Quando se vê em completa miséria, ele decide voltar para casa. No contexto da lei do Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18 ao 21, ele merecia punição severa por desonrar sua família. Mas o pai o recebe com amor e celebra a sua volta. O Espírito Santo, ele convence o filho a voltar. Em João, capítulo 16, versículo 8, nos ensina que o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Foi o Espírito Santo que tocou no coração do filho pródigo, levando ele a perceber seu erro e a voltar. Muitas das vezes, nós decidimos sair da presença de Deus. Decidimos virar as costas para Deus. Assim como esse filho pródigo fez. E nós vamos ver que ele se encontrou numa situação deplorável, cuidando de porcos. Mas ele percebeu onde ele estava, a situação que ele estava. Ele decidiu voltar para a casa do pai, pedir perdão pelo que ele fez. E aqui eu quero falar para vocês que quando ele faz isso, é o Espírito Santo que convence. Quando nós nos encontramos em uma situação afastado da presença de Deus, porque nós decidimos nos afastar, o Espírito Santo ele está indo ao teu encontro, mostrar o teu erro, mas não para te humilhar, não, para mostrar que você pode voltar, para mostrar que Deus ainda te espera, que você agora pode estar perdido, mas Ele quer te buscar. Eu gosto de usar minha vida também como exemplo, porque eu fui uma ovelha perdida, eu fui um filho pródigo, e antes de ser ovelha perdida, filho pródigo, eu também fui uma dracma, que fiquei perdido dentro da igreja, que depois saí da igreja, e fiquei como um filho pródigo. Mas graças a Deus, o Espírito Santo me encontrou, mostrou que eu estava no erro, mostrou que eu poderia voltar para o caminho. E o caminho de volta
Em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. O caminho que o filho pródigo ele percorre até chegar à casa do Pai, eu quero simbolizar para vocês como Jesus é o único caminho. Ele é o único caminho que você vai usar para voltar para próximo de Deus, para voltar para a casa de Deus, para voltar para a presença de Deus. Não tem outro caminho. Não é o A, não é o B, não é o C que tem te apresentado, mas Jesus diz: eu sou o único caminho. Jesus é a única situação que você tem que seguir. E Deus Pai recebe de braços abertos. Quando o filho chega, quem o recebe de braços abertos é o Pai, que representa Deus em sua graça. O Pai não rejeita, mas restaura a sua posição de filho. O filho queria voltar e trabalhar para o Pai, mas não, o filho merecia uma condenação pelo que ele fez, mas não, Deus, como seu grande amor, Deus, com a sua grande misericórdia, ele recebe de braços abertos. Ele vai correndo para próximo do filho e ele restaura a sua posição de filho. Deus diz: a sua posição ainda está no lugar. Basta você voltar pelo caminho, voltar, tomar a decisão e se arrepender do que você tem feito, se arrepender do que você está vivendo, porque o Espírito Santo ele convence para você voltar pelo caminho que é Jesus. E Deus, em sua graça, que nós não merecemos nada, pela sua graça o recebe de volta com alegria e restaura a sua posição de filho. O verdadeiro sentido da parábola, essas três histórias, como falei para vocês, nos mostra a graça abundante de Deus. Algo precioso se perde, mas Deus, em seu grande amor, não descansa até encontrar, seja por descuido, seja por falta de percepção ou uma escolha consciente. Deus busca incansavelmente aqueles que se afastaram e sua graça restaura cada um. Então não importa a maneira que você se perdeu, mas Deus ele te busca, ele quer te encontrar, ele está te buscando. Esse vídeo chegou até você e Deus diz: eu cheguei até você e eu te encontrei. Volta para minha presença. Como conclusão dessa pregação, a graça de Deus é para todos. A graça de Deus é para todos. Não importa, é para todos. Especialmente para os que estão perdidos. Ele está pronto para receber a ovelha que se afastou, a dracma que foi perdida dentro de casa e o filho que escolheu se distanciar. Não importa o quão longe alguém se tenha ido, não importa a distância que se afastou de Deus, não importa o quão distante ele foi. E muitas pessoas vão falar: não tem mais jeito. Muitas pessoas vão apontar e vão falar: olha onde ele foi se enfiar, olha onde aconteceu, olha, não tem mais como ele sair dessa situação. Mas a graça de Deus é suficiente para te trazer de volta. Se você está afastado, ou se conhece alguém que está perdido, lembre-se de que Deus, em sua graça, está sempre buscando. Ele te espera de braços abertos, pronto para celebrar o seu retorno. Venha pelo caminho que é Jesus. Deixe o Espírito Santo te convencer e permita que o Pai, em sua graça, te restaure. Então fique com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida. Se você não curtiu ainda, curte, é só clicar no joinha, tá bom? E Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você quer compartilhar, compartilha. Não é inscrito ainda no canal? Aproveita, se inscreve no nosso canal. Vou estar cada vez mais colocando vídeos aqui sobre o amor de Deus. Eu, o Ailton, também postando, tá bom? Deus abençoe grandemente a vida de cada um e fique com Deus. Deus, ele te busca e ele te encontra. A graça de Deus te alcançou.